Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo neste momento. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre a vida e o ministério de Timóteo. Exatamente, eu vou deixar detalhes, pérolas sobre Timóteo. Portanto, eu gostaria muito de chamar a atenção de todos os pregadores e pregadoras que estão me assistindo. Você que já pregou sobre Timóteo, ou você que ainda pretende pregar sobre Timóteo, eu convido realmente que você pegue o papel e a caneta e se aproxime para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Parabéns! Já se aproximou? Então vamos fazer agora todas as anotações. E com esses detalhes, você vai formalizar a introdução da sua mensagem, a introdução do seu sermão. Isto aqui, pessoal, é basicamente maravilhoso. Todos vão saber realmente que você é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa estudiosa, porque a introdução do seu sermão já fala tudo, não é verdade? A introdução vai demonstrar realmente se você tem conhecimento ou não. Portanto, meu amigo, anote realmente porque vai servir para o teu elevo espiritual e ministerial. E a primeira pérola que eu vou deixar sobre Timóteo é o seguinte: o nome Timóteo significa aquele que é honrado por Deus. Então, meu amigo, o nome Timóteo é forte, aquele que é honrado por Deus. Então, a mãe de Timóteo já tinha essa ideia de que Deus um dia iria honrar seu filho Timóteo. Isso aqui é muito legal para as mães, não é verdade? Que vai colocar um nome em seus filhos, realmente tem que procurar um nome poderoso para revolucionar o mundo espiritual. E o nome Timóteo realmente é para revolucionar o mundo espiritual. Timóteo, aquele que é honrado por Deus. E Timóteo realmente foi honrado porque o apóstolo Paulo, meu amigo, escreveu 2 cartas para Timóteo. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, porque Timóteo era um homem muito importante. Mas agora eu vou falar sobre o pai e a mãe de Timóteo. Primeiro, eu vou falar sobre o pai de Timóteo, porque a Bíblia não fala o nome do pai de Timóteo, mas a Bíblia fala o nome da mãe de Timóteo. Mas a história deixa detalhes importantíssimos sobre o pai e sobre a mãe de Timóteo. Então, meu amigo, a história secular, nos livros apócrifos, diz que uma moça por nome Eunice morava em Jerusalém. E um homem da Grécia veio da Grécia e se casou com Eunice. E então esse homem levou Eunice para a Grécia. E esse casal realmente são os pais de Timóteo. Por isto, a mãe de Timóteo era uma judia, era uma israelita. Já o pai de Timóteo não era judeu. O pai de Timóteo era um grego. Portanto, Timóteo era um jovem mestiço de 2 sangue. Sangue judeu por parte de mãe e sangue grego por parte de pai. Então Timóteo era misto de sangue. Isso aqui, pessoal, são pérolas importantíssimas, tá bom? E a Bíblia realmente não fala o nome do pai de Timóteo. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia realmente vai dizer que o pai de Timóteo era um grego. E esse homem grego morreu prematuramente. O pai de Timóteo morreu cedo. E então, pessoal, Timóteo realmente entrou em depressão. Quando você estuda o livro de Timóteo, você vai entender que Timóteo era um jovem meio deprimido, meio doente,
cheio de detalhes sistemáticos, burocráticos, na área psicológica. Então, o apóstolo Paulo chegou na vida de Timóteo para restauração. E você pode ver isso, pessoal, na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo manda Timóteo tomar água com vinho. Água com vinho. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, não toma água pura, coloca um pouquinho de vinho dentro da água. Segundo a história, Timóteo era viciado em bebidas, mas depois que Timóteo aceitou a Cristo, Timóteo realmente parou de beber. E então Timóteo veio apresentar vários problemas de saúde por causa da abstinência do álcool. E então o apóstolo Paulo falou: tome um pouquinho de vinho na água para aliviar o seu corpo, entendeu? Por causa de alguns problemas físicos e principalmente essa questão do vício que Timóteo tinha, por causa da depressão. Timóteo perdeu o pai cedo e Timóteo então era depressivo. É por isso, por exemplo, que quando você estuda a história em Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo pega Timóteo e coloca para fazer uma obra de missão com Lucas. Paulo pegou Timóteo e entregou a Lucas, porque Lucas era médico, entendeu? Para Lucas tratar com Timóteo. Meu amigo, tudo isso está na Bíblia Sagrada. Atos capítulo 15, Atos capítulo 16, Atos capítulo 17, porque em Atos 16, Paulo entregou Timóteo a Lucas. E no capítulo 17, 18, Paulo entregou Timóteo a Silvano, que era um especialista do conhecimento. Então observe que Paulo pegou realmente Timóteo e colocou em uma faculdade para aprender muitos detalhes, tanto na questão da saúde com Lucas, como na questão do conhecimento com Silvano e também com Silas. Todo mundo sabe que Silas era um especialista em milagres. Então, o apóstolo Paulo fez aí essa conexão, né, entre esses apóstolos e Timóteo, porque Paulo queria o melhor para Timóteo. Haja vista que Timóteo era problemático, Timóteo era depressivo, Timóteo perdeu o pai cedo, não é verdade? Observe, por exemplo, que Timóteo não era circuncidado. Timóteo não era circuncidado. Foi Paulo quem circuncidou Timóteo. Olha que legal. Porque o pai de Timóteo era um homem que trabalhava na questão da religião grega. Então, segundo a história, o pai de Timóteo era um adorador da deusa Diana. Todo mundo já sabe da história da deusa Diana. A deusa Diana era uma deusa da Grécia, muito importante para os gregos. E esse pai de Timóteo trabalhava como um tipo de sacerdote para a deusa Diana. É por isso que o pai de Timóteo não circuncidou Timóteo, porque o pai de Timóteo servia a uma outra religião, tá bom? Então, meus amigos, tudo isto são pérolas, não é verdade? Para você, para a sua família. E aí, vem mais pérolas que eu estarei deixando agora. Por exemplo, a mãe de Timóteo era uma judia, era uma israelita. Eu já falei isto no início do vídeo. A mãe de Timóteo era uma judia, uma israelita. E aí vai surgir uma pergunta gigantesca. A mãe de Timóteo pertencia a qual tribo de Israel? Meu amigo, lá em Israel existiam 12 tribos. 12 tribos. Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Zebulon, e etc, e etc, etc. Então, lá em Israel existiam 12 tribos. E aí vai surgir essa pergunta. A mãe de Timóteo era uma judia? Sim. E de qual tribo era a mãe de Timóteo? Meu amigo, segundo a história, a mãe de Timóteo era da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. É por isso que Paulo se afeiçoou. Ou seja, é por isso que Paulo gostou bastante de Timóteo.
Porque Timóteo e Paulo eram da mesma tribo. Paulo era da tribo de Benjamim. E Timóteo também era da tribo de Benjamim. É por isso, meu amigo, que Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho, por causa da descendência tribal. Paulo era da tribo de Benjamim e Timóteo era também da tribo de Benjamim. Por isso eles se davam bem, falavam a mesma língua. Vamos voltar a falar sobre Timóteo, não é verdade? Eu falei sobre o nome de Timóteo, eu falei sobre o pai de Timóteo, que era grego, não é verdade? Eu falei sobre a mãe de Timóteo, isso é muito legal. Eu falei também sobre a tribo de Timóteo, porque ninguém nunca pregou isso. Você vai pregar em primeira mão, isso é muito forte, tá bom? Timóteo, na verdade, meu amigo, nasceu na cidade de Listas, lá na Turquia, né? Próximo à Turquia ali. E foi lá que Timóteo cresceu, tá bom? Foi lá, na próxima à Turquia, na cidade de Listra, que Timóteo nasceu. Foi lá que Timóteo cresceu. Isso aqui, pessoal, é muito legal. E Timóteo, na verdade, cresceu e, segundo a história, ele queria ser um militar. Olha aí, pessoal, ele queria ser um centurião, um militar. É por isso que quando você lê o livro de Timóteo, o apóstolo Paulo fala: Timóteo, não se preocupe com o teu corpo físico, para de fazer academia. Você já leu isso no livro de Timóteo? Paulo escrevendo: Timóteo, para de fazer academia, para de se preocupar com a tua física. Porque Timóteo, meu amigo, trabalhava realmente para ser um grande soldado, né? Para ser um grande militar, para ser um general de guerra. Então, Timóteo, apesar das suas frustrações, né, de perder seu pai e etc, etc, ele nunca perdeu a esperança de ser um grande homem. E Deus realmente procura as pessoas que estejam trabalhando. Deus gosta de pessoas que estejam em evidência. Por exemplo, você pode pesquisar na Bíblia que mais de 90% dos personagens bíblicos foram escolhidos para uma missão porque estavam trabalhando, estavam em evidência, tá bom? Deus não se preocupa muito com os preguiçosos. Geralmente, quando Deus encontra um preguiçoso, Deus manda um recado dizendo o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para o seu caminho e seja sábio. Então, meu amigo, para você ser convocado, chamado por Deus, você tem que colocar a mão no arado. Você tem que chamar a atenção de Deus. E como é que você chama a atenção de Deus? Através de fé, através de obras, não é verdade? E Timóteo realmente tinha muita fé, tinha muita obra. E chamou a atenção de Deus. E então Deus enviou Paulo para a região da Turquia, não é verdade? E lá Paulo encontrou Timóteo para uma restauração psicológica. Isto aqui, pessoal, é muito forte, é muito interessante, porque a história vai dizer que quando o apóstolo Paulo chegou na região da Turquia, onde Timóteo morava com a sua mãe, Timóteo estava com aproximadamente 13 anos de idade. Eu vou repetir. Timóteo estava com 13 anos de idade. E o apóstolo Paulo estava com 40 anos de idade. Então, a diferença de idade é de 27 anos. Paulo tinha 40 anos e Timóteo tinha 13 anos. A diferença de idade entre Paulo e Timóteo era realmente aí de 27 anos de idade. Segundo a história, meu amigo e minha amiga, esse Timóteo, apesar de ser novo, ele era um rapaz muito inteligente e falava vários idiomas naquela região da Turquia. E segundo a história, o apóstolo Paulo chegou na cidade onde Timóteo morava e Paulo foi apedrejado. Exatamente. O pessoal da cidade lá de Timóteo apedrejou o apóstolo Paulo. E então Timóteo foi lá e tirou as pedras e levou Paulo como morto para casa. E foi Timóteo que cuidou de Paulo naquele momento, porque Paulo estava todo apedrejado, não é verdade? Cheio de marcas.
cheio de hematomas. Então, quem ajudou Paulo a se restaurar depois do apedrejamento foi Timóteo. E Paulo realmente pegou um amor muito grande a Timóteo ali. E depois Paulo voltou para levar Timóteo para as grandes missões. Lembrando que Paulo fez 3 obras missionárias, não é verdade? E segundo a história, Timóteo viajou 14 anos. Meu amigo, 14 anos com Paulo. Timóteo viajou 14 anos fazendo obra de missões com Paulo. Isso é muito importante, meu amigo, porque o apóstolo Paulo precisava de um substituto. Você sabe que todos os profetas tinham que partir para a eternidade e deixar um substituto. Por exemplo, Elias deixou Eliseu. Todo mundo conhece a história de Elias e Eliseu. Então todos os profetas tinham que deixar um aluno, um profeta no lugar, não é verdade? Um substituto. Então Paulo, ele queria um substituto. E se você realmente procurar na história, você vai entender que Timóteo foi o substituto do apóstolo Paulo. Meu amigo, isso é uma pérola gigantesca. É uma pérola Golias, não é verdade? É uma pérola, é um detalhe importante. Timóteo foi o substituto do apóstolo Paulo. Talvez você não sabia disso, então passe a saber. Porque cada um dos 12 apóstolos deixou um substituto. Por exemplo, Pedro deixou quem? Quem foi o substituto de Pedro? Você não sabe? Você que está me assistindo não sabe quem foi o substituto de Pedro? Quem foi que Pedro deixou em seu lugar? Não sabe? Meu amigo, é por isso que eu falo. Assista meus vídeos para você entender essas coisas. Compre meus materiais para você se aprofundar. Porque você é pastor, é pastora, é pregador e não sabe desses detalhes, aí vai criar problema, não é verdade, no teu ministério. Então você tem que saber desses detalhes. Então eu vou deixar essa pérola aí para você. Isso aqui, pessoal, é muito legal, porque você não encontra em livro nenhum aqui no Brasil, meu amigo. Esses detalhes que eu estou deixando para vocês, vocês não encontram no Google, no Facebook, não encontram no YouTube, não encontram nesses livros seculares, não encontram nas Bíblias de estudo de rodapé, não encontra. E aí você vai gritar bem alto: Pastor Matusalém, onde eu encontro essas pérolas? Meu amigo, essas pérolas você vai encontrar em meus livros. Eu elaborei 3 livros e agora eu estou elaborando o 4º livro. O primeiro livro que eu elaborei é o livro do Gênesis, a revelação completa, meu amigo. Um dos melhores livros já lançado no Brasil, com mais de 700 páginas, com mais de 1000 pérolas. Meu amigo, esse livro é muito importante. Você vai amar esses detalhes que eu explico aqui neste livro, tá bom? O segundo livro que eu lancei é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Esse segundo livro contém mais de 700 páginas, mais de 1000 pérolas, trazendo detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano, egípcios, detalhes que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda nem pensaram em falar. Então esse livro aqui vai servir para você que é pregador, para você que é pregadora, porque já contém mais de 50 sermões, mais de 250 nomes anônimos revelados aqui, com começo, meio e finalização. Meu amigo, adquira esse segundo livro para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. O terceiro livro que eu fiz é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Esse livro é uma olaria para obreiros. Este livro contém mais de 500 páginas, mais de 1000 pérolas para obreiros, para obreiras, em todas as suas qualificações. Meu amigo, nesse livro você vai aprender detalhes sobre membros em relação às crianças e adultos, sobre obreiros, porteiros, diáconos, diaconisas, detalhes sobre presbíteros, sobre anciões, sobre bispos, sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, missionários e etc, e etc.
Meu amigo, com este livro aqui, você vai estar um passo à frente em seu ministério. Adquira esse terceiro livro para você crescer ministerialmente, sabendo tudo sobre a função de obreiro em todos os cargos ministeriais e eclesiásticos. Então, se você realmente quiser crescer na graça e no conhecimento, adquira realmente esses 3 livros. Aqui na descrição eu vou deixar o número do meu telefone para você mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir esses 3 livros na promoção. Ou você pode entrar lá no Mercado Livre e acessar Matusalém Especialista. Pessoal, Matusalém Especialista, lá no Mercado Livre. Porém, comigo, você compra na promoção. Lá no Mercado Livre, você compra parcelado, até em 12 vezes. Tá bom? Adquira realmente esses 3 livros, porque eu estou trabalhando num 4º livro. Meu amigo, eu já estou trabalhando num 4º livro. O livro de ouro do pregador absoluto. A Shekinah do conhecimento para o ano 2022. Então adquira esses 3 livros e já se prepara para o 4º livro imediatamente, tá bom? Presentei alguém com este livro. Eu sei que essa pessoa vai amar receber um presente com essa qualificadora. Meu amigo, o substituto de Pedro foi Marcos. Quem substituiu Pedro? Marcos. Quem substituiu Paulo? Timóteo. Entendeu? Quem substituiu André? Você sabe? Não sabe? Então eu vou deixar aqui nos meus livros, tá bom? Quem substituiu Judas Iscariotes? Quem foi? Lá no livro de Atos, capítulo 1, fala, né? Quem substituiu o apóstolo Judas Iscariotes foi o apóstolo Matias. Todo mundo conhece a história, mas esse Matias é o mesmo Zaqueu. Você sabia que Matias é o mesmo Zaqueu? Não sabia? Não sabia que Zaqueu é o mesmo Matias, lá de Atos, capítulo 1, que substituiu Judas Iscariotes? Não sabia? Então, meu irmão, passa a saber, estude, procure na história, procure em meus livros, adquira materiais bons, porque senão você vai ficar para trás, sem conhecimento, sem sabedoria. Tá entendendo? Então, pessoal, tem várias pérolas aqui sobre Timóteo. É muitas, não dá para falar tudo, porque o meu vídeo vai ficar muito grande. Mas tem muitos detalhes aqui. Por exemplo, Timóteo conheceu Paulo com 13 anos de idade. Mas Paulo aguardou 7 anos para depois voltar e pegar Timóteo para viajar com Timóteo. Entendeu? Então, o primeiro encontro de Paulo e Timóteo, Paulo estava com 40 anos e Timóteo estava com 13 anos. Aí Paulo foi para a missão e quando Timóteo inteirou 20 anos de idade, Paulo voltou para buscar Timóteo para fazer aí as obras de missões em todo o mundo. E aí, meu amigo, você vai encontrar na história que Timóteo foi pastor. E aí surge a primeira pergunta, né? Timóteo exerceu a unção pastoral por quantos anos? Você sabe? Por quantos anos Timóteo exerceu o chamado pastoral? Não sabe? Então vem a segunda pergunta. Paulo ungiu Timóteo a bispo de Éfeso. Quantos anos de idade Timóteo tinha quando Paulo ungiu a bispo? Então, você pode observar que Timóteo recebeu 2 unções. A primeira como pastor e depois como bispo de Éfeso, meu amigo. E aí você vai procurar na história e aí você vai encontrar todos esses detalhes maravilhosos, não é verdade? Na história sumeriana, por exemplo, você vai encontrar bastante detalhes maravilhosos. E aí vem detalhes sobre a idade que Timóteo morreu, né? Com quantos anos Timóteo morreu? Você sabe? Então, em meus livros, você vai encontrar por que mataram Timóteo. Entendeu? Quantos anos Timóteo tinha, por que mataram Timóteo, como foi ou como aconteceu a morte de Timóteo, onde Timóteo foi enterrado, segunda história, onde foi parar as relíquias de Timóteo
E onde foi parar os restos mortais de Timóteo? Por exemplo, em que dia do ano se comemora a festividade de Timóteo? Esses detalhes, meu amigo, e muitos outros, você vai encontrar em meus livros. Além de tudo, em meus livros, você vai encontrar o sermão, uma mensagem, porque tudo isto é introdução. Tudo isso aqui é estudo. Agora, você vai passar a entender o sermão profundo, tá bom? O sermão profundo sobre Timóteo. Mas, para isso, você vai precisar realmente adquirir meus materiais para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui, porque eu tenho muitos outros vídeos para fazer. Inclusive, eu vou fazer um sermão sobre Timóteo, um vídeo sobre Timóteo, uma pregação, tá bom? Porque tudo isso aí foi a introdução. Agora falta o sermão. E você vai adquirir esses 3 livros na promoção, vai ligar para mim, e já vai se preparar para o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, a Shekinah do conhecimento, no ano 2022. Já está chegando aí 2022. Então se prepare aí para você adquirir esses 3 materiais e também o 4º material, tá bom? Que Deus me abençoe. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a minha esposa, pastora e cantora Jacide Nóbrega Calheira. Meu amigo, é a minha esposa que me ajuda em todos esses materiais, entendeu? Então, quando você for orar, ore por mim, ore por minha família. Jesus sempre no controle. Tudo isso que eu estou deixando aqui é para a glória de Deus, tá bom? Muita gente em todo o mundo tem adquirido os meus materiais e tem elaborado sermões maravilhosos. E esses sermões têm ganhado almas, e almas, e almas, e almas em todo o mundo. Porque esse livro é enviado para todos os 27 estados do Brasil, com o Distrito Federal também, e também para fora do Brasil. Em muitos países têm adquirido esses materiais, principalmente a Europa. Então, assim, eu quero agradecer você que está me assistindo do outro lado do mundo. Então, que Deus te abençoe, você e sua família. Se inscreva no meu canal, deixe aquela força gigantesca e adquira esses materiais para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e te espero no outro vídeo. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém, especialista, já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais,
biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.